Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. Eu sou Clóvis Teixeira Filho, coordenador dos cursos de pós-graduação em comunicação, e hoje a gente vai tratar de um tema super especial, que é o próprio Hipermídia. Então a gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva de 2021. O que aconteceu nesse programa, quais foram os temas tratados e quais foram os resultados que a gente teve dessas várias conversas com convidados que a gente teve aqui. E para tratar dessa retrospectiva da comunicação em 2021, eu trouxe aqui comigo a professora Edna, novamente, nossa grande convidada, e que já esteve presente aqui falando um pouquinho sobre literatura digital, né, professora? Então seja muito bem-vinda para essa retrospectiva 2021. Isso mesmo, já estive aqui como convidada e hoje venho aqui para ajudar na retrospectiva. Então, como o professor Clóvis já falou, sou a professora Edna, sou tutora dos cursos, trabalho junto com o professor Clóvis. Então, hoje vamos fazer essa retomada, lembrar tudo o que aconteceu durante esse ano, durante esse um ano dos cursos de pós-graduação em comunicação. Né, professor? Isso aí, não foi pouca coisa, né, Sim. professora Edna? Então, a gente teve muitos convidados, muitos temas interessantes e os próprios cursos da área de comunicação ali na pós-graduação que evoluíram bastante, né? Se a gente pegar ali esse desenvolvimento de um curso, né, agora para 8 cursos, foi bastante coisa. Isso mesmo, e ainda temos novidades para o próximo ano que nós também vamos falar aqui hoje nesse programa. Legal. Então, para tratar um pouquinho sobre isso, eu vou utilizar aqui uma apresentação rapidinha para a gente mostrar os números, né, para os nossos ouvintes também se estabelecerem, fazer essa conexão por meio dos nossos resultados. Então, acompanhe com a gente ali pelo slide da retrospectiva 2021. Então, além de tudo isso que a gente comentou do próprio programa Hipermídia e da questão da comunicação, a Uninter também foi agraciada aí como uma das melhores empresas para se trabalhar, né, pelo GPTW, então Great Place to Work, e a gente está aqui justamente por isso também, né, Edna? Então, desenvolvendo a carreira e podendo desenvolver uma história dentro da Uninter. Então, no Hipermídia aqui da TV Profissão, a gente teve 7 episódios, né, com convidados aí de diversas regiões do Brasil, teve gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. E entre esses convidados, né, todos eles mestres ou doutores, né, na área de comunicação. E quais foram os temas que a gente mais tratou aí, Edna? Nós trabalhamos diversos temas, então, durante todos esses 7 programas. Temos como a comunicação digital, o jornalismo digital, mitologia e marcas, a literatura digital, publicidade e negritude, produção audiovisual, consumo, sempre ligado às temáticas que a gente trata também nos cursos de pós-graduação. Então, sempre tentando trazer para vocês essa realidade, essa situação mesmo do mercado de trabalho, para interligar com toda a teoria que vocês já têm lá nas disciplinas dos cursos de pós-graduação. Então é bacana que a gente sempre consegue fazer essa ponte quando a gente faz esse bate-papo com os convidados. Bem lembrado, essa que é uma questão que a gente se dedicou muito, né? Tentar unir essa comunicação aqui da TV Hipermídia com as nossas aulas lá no ambiente virtual de aprendizagem. Além de todo o material, além de todas as dicas que os professores já deixam lá, a gente também tem, né, disponível a TV Profissão e, em conjunto com a TV Profissão, também os nossos canais de comunicação. Isso mesmo, que sempre ajudam a gente divulgar não só os cursos, o programa Hipermídia, mas todas essas dicas, que a ideia também é que esses professores tragam conteúdo para a gente disponibilizar para vocês, para quem tiver interesse em se aprofundar, em saber um pouquinho mais, né, professor? Isso mesmo, a ideia é justamente essa, né, que o professor traga algo novo, né, atualizado, não que as aulas não sejam, pelo contrário, mas a gente tem um desenvolvimento muito rápido na comunicação e a gente precisa acompanhar e foi justamente o que a gente fez. Vamos então dar uma olhadinha nessa retrospectiva com alguns capítulos, alguns episódios que a gente teve no na TV Profissão, no programa Hipermídia, principalmente aí tratando do audiovisual, da questão da mitologia, que a gente já colocou, e também da negritude com os nossos convidados.
Na verdade, meu interesse em pesquisar ficção seriada veio junto com o interesse de fazer pesquisa no geral, né? Que veio a rebote de uma inquietação da minha atuação profissional. Eu trabalhava na época com produção de arte para uma emissora de TV, né? Para telenovelas, séries. Minha formação original é de jornalismo, mas quando eu me mudei para o Rio para fazer uma pós de escrita, de trabalhar com roteiro, de documentário, né, voltado para a realidade, e me vi ali andando com ficção seriada no departamento de arte. Mais ou menos entre 2010 e 2011, eu já trabalhava lá há alguns anos, já atuava com muitas séries do mesmo núcleo, que era um núcleo voltado para séries e para produções populares, né? Do Maurício Farias, do Guel Arraes. Entre 2010 e 2011, a gente começou a ter uma movimentação interessante dentro da emissora, que era uma mudança de rumos, digamos assim, declarada para tentar atender um público de uma classe C em ascensão ali nessa época. Né? Era um momento de muito otimismo econômico do país. Então, a partir dessa minha experiência com as séries populares, um dia nos chamaram para ver uma palestra sobre o que era essa camada popular, com quem a gente ia começar a dialogar a partir de então, e veio aquela dúvida para mim, assim, agora a gente vai falar com os populares, agora nós vamos conversar com a cultura nacional, o que a gente estava fazendo até agora, né? Então aquilo não parecia encaixar direito na minha cabeça, e eu fiquei com essa vontade de entender como que aquele trabalho que eu fazia estava refletindo e estava sendo reflexo também da mudança social que o país estava passando. E ali foi o pontapé inicial da minha vida como pesquisadora também. Dali eu fui me afastando da produção, da direção de arte, aos pouquinhos, né? Ainda trabalho alguma coisa com isso eventualmente, mas comecei a me dedicar realmente à pesquisa de ficção seriada a partir dessa preocupação de como as representações do que a gente fazia ali podiam estar ajudando a construir um repertório simbólico brasileiro sobre aquelas pessoas, sobre o que era ser brasileiro, né? Essa nossa fixação nacional por quem nós somos. Que bacana, Flávia. Então vem muito da sua experiência essa questão de entender um pouco mais, aprofundar as teorias, para aí tentar explicar essa produção brasileira da ficção seriada, né? Exatamente. Acho que falam muito da coisa da pesquisa, o objeto é construído pelo pesquisador, pelo nosso interesse, né? Acho que nesse caso foi bem isso. Acho que o objeto me arrastou para a pesquisa, para entendê-lo. Assim, foi uma dúvida que eu precisava colaborar de alguma forma para compreender melhor, talvez. Então, Clóvis, é bem interessante essa pergunta pelo fato da gente, como ser humano, nós temos uma predileção, nós temos uma conexão muito forte com a narrativa, com a história. Você falar de narrativa é uma coisa, e você falar de história é outra coisa, apesar de história ser também uma narrativa. Então, quando a gente fala sobre storytelling, por exemplo, a gente está falando de uma estrutura, de um planejamento. Você pensa para você criar uma história e, para isso, criar conexões. E quando você fala de mitologia, ela é uma narrativa que, praticamente, ela também tem uma estrutura, no entanto, ela não tem uma aplicabilidade, né? Então, quem entra em contato com a mitologia, a pessoa entra em contato com a essência humana, com essa conexão espiritual, simbólica, religiosa. O mito ele é uma coisa muito mais profunda sobre a espécie humana, né? Então, e o que é interessante é que o mito ele foi a primeira linguagem, ele foi a primeira forma de narrativa nossa. Então, imagine o ser humano numa evolução na natureza e você tem aquele ser que dentro dele pulsa alguma coisa, né? Tem uma coisa em ebulição, o ser e o sentir. Em algum momento na história humana, o ser e o sentir ele dá espaço para o falar e o dizer. Quando o ser humano domina a linguagem, domina a fala, a primeira coisa que ele faz é contar uma história, mitologizar o mundo.
transformar o mundo numa narrativa. Então, e o mito, ele surge nesse momento muito especial da nossa evolução, que nós somos a única espécie que falamos, que dizemos alguma coisa, que contamos, que narramos, que fofocamos, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo para você é um tipo de narrativa, até mesmo a fofoca, né? Você falar alguma coisa, né? Ou bem ou mal, mas você falar alguma coisa, quando a gente pensa no mercado, né? O que são as marcas, né? Os produtos e serviços sendo comentados, né? Existe a fofoca negativa e a positiva. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas falem bem de uma marca, de um produto, isso é muito interessante porque é como se fosse um mito contemporâneo. Então, quando na minha vida acadêmica, na minha vida como pesquisador, eu desenvolvi o projeto para o doutorado, surgiu essa conexão entre narrativa e mitologia lá no doutorado. Então, quando eu fiz esse estudo, né, estudei especificamente a publicidade, né? Então, a narrativa publicitária, especialmente a narrativa publicitária audiovisual. Por que o audiovisual? Porque ele tem muito mais, antes das tecnologias, antes do cinema, qual era a nossa experiência com o audiovisual? Né? A nossa experiência com o audiovisual seria, por exemplo, com as sombras, com o teatro de sombras, com os sonhos, com as alucinações, com as visões, né? Então, todos esses elementos, né? As pessoas tomavam determinadas ervas e viam coisas. Então, essa experiência com o audiovisual, né? Com aquela imagem que se movimenta, ela tem uma ancestralidade. Então, quando eu vou ao cinema, não é uma simples tecnologia onde eu vejo uma imagem que é editada, que tem som. Ela tem uma afinidade muito grande com os sonhos. Então, e quando a gente tem uma frase clássica assim que eu acho interessante, é quando a gente fala muitas vezes, em muitas histórias, você vai num filme ou alguém conta, né, que num determinado acidente que a pessoa sofre, um segundo antes, a vida passa como se fosse um filme, né, na cabeça dela. Então, essas comparações com o filme, com a vida, com o fluxo da vida. Então, o cinema ele tem uma proximidade muito, né, muito forte, muito íntima com o mito. Então, o mito ele é a primeira narrativa, o mito ele deriva do sonho, por exemplo, das alucinações. Então, esse ambiente de alucinações, sonhos, visões, né? Clarividências, esse universo mágico, simbólico que o ser humano, da onde o ser humano surgiu, né? Da onde ele viveu isso também, isso tem muito a ver com a mitologia, porque aí você tem e não é à toa que na psicologia, na psicanálise, o Jung, o Freud, eles têm aí eles bebem da fonte da mitologia grega, por exemplo, para entender muitos mecanismos da nossa psique, do nosso comportamento psicológico. Então, na verdade, o mito ele é uma espécie de comportamento psicológico não de um indivíduo, mas do coletivo. Então, essa conexão entre narrativa, entre audiovisual, publicidade e mito, para mim ficou muito claro na pesquisa de doutorado, porque foi aí onde eu vi essa conexão muito forte. Então, o meu estudo no doutorado, ele foi, de certa maneira, um estudo inédito, porque a gente eu sempre vi pesquisas de mito, de mitologia, especificamente de mitologia, algumas mitologias se aproximando da mídia, mas no meu doutorado eu especificamente juntei audiovisual, filme publicitário e mitologia dentro dessa narrativa que a gente chama de publicidade, que cria novos mitos, novas narrativas em torno de marcas, em torno de produtos, né? Então é isso. Então o que eu posso falar, né? Que mito, então, para resumir tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é que o mito ele é o DNA de todas as narrativas, né? Que existem na cultura. Então, se você pensar no teatro, na literatura, no cinema, na televisão, na publicidade, jornalismo, então tudo isso, né? E aí chegando numa coisa mais estruturada, mais moderna, que é o storytelling, você tem aí um DNA muito forte, um passado dessas narrativas muito fortes. É como se o mito fosse, a gente olhasse da mesma forma que nós olhamos os homens das cavernas, como o nosso passado histórico, o mito é o passado histórico das narrativas contemporâneas, da mídia. Então, tudo isso que nós vemos hoje
na verdade, é como se fosse, por um outro viés, né, você entender que o mito ainda está vivo entre nós, está circulando na nossa cultura. Então, ele é como se fosse uma evolução na história, no tempo, do mito do passado, ele não acabou, ele existe ainda, em forma dessas Bacana. narrativas midiáticas. Então, por isso que eu falo que mito e narrativa midiática tem tudo a ver. Pois é, durante muito tempo a publicidade esteve restrita ali ao intervalo comercial, aqueles 30 segundos do anúncio publicitário ou do anúncio de revista, né? E o que a gente tem visto ao longo do século XXI é um transbordamento da publicidade. O que é esse transbordamento? Ela aparecendo cada vez mais presente nos conteúdos, seja em videoclipes, seja em filmes, nas próprias telenovelas, seriados, ou em muitos casos aparecendo como um produto de entretenimento dessa natureza assinado pela marca. A gente tem visto aí videoclipes lançados por marcas com grandes artistas, shows, né, as experiências dos shows no mundo pré-pandemia ou mesmo nas lives agora, durante a pandemia, né, sempre com a presença de marcas viabilizando e oferecendo experiências de entretenimento ali, e isso nos mostra um pouco dessas possibilidades de transbordamento e desses outros lugares onde a publicidade aparece. Os reality shows são exemplos muito importantes também para a gente pensar nisso, né? Assim, as marcas patrocinadoras desses programas, elas oferecem uma experiência de anúncio dos seus produtos contextualizados às narrativas dos programas aí, e é por isso que a gente pensa nesses transbordamentos. É uma publicidade, a intenção dela ainda é promover o consumo, mas ela parece cada vez mais híbrida, mais integrada a esse conteúdo editorial, jornalístico, de entretenimento, musical, dentro das suas várias naturezas ali. Boa noite, obrigado Clóvis pela apresentação, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, e é um prazer, né, a gente poder falar um pouco sobre futuro, né, em um contexto tão complexo que a gente está vivendo, né, a gente está tentando criar aí possibilidades de sair da forma que for possível, né, eu não sei nem se sair de um período pandêmico, onde a aceleração digital provocou inúmeras mudanças nos modos de ser, né? De ser, pertencer, trabalhar, viver, estar, sentir, né? Eu acredito que a gente a gente foi forjado a uma mudança que implica diretamente com a temática que a gente vai bater hoje, né? Que a gente vai, enfim, bater, debater, criticar, ponderar, que é essa hiperconexão, né? O jornalismo em todas as coisas é mais ou menos olhar para uma cidade, para as relações, né? Para todo e qualquer suporte e imaginar que a gente pode ter jornalismo ali. Então, a gente não está mais falando somente da TV, somente do rádio, somente do smartphone, que já é uma plataforma, né, de 20 anos para cá, mas a gente está falando, na verdade, de inúmeros outros lugares para o jornalismo, né? De muitos outros objetos que podem suportar informações jornalísticas. Então, eu acho que não é só jornalismo que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai falar, sim, sobre vida conectada e sobre integralização da vida digital, que é essa ideia de fundir, de fato, né, carne e bit. E, inevitavelmente, a gente pode sair humanos melhores, mas com certeza a gente vai sair ciborgues em construção. Perfeito. Então, a gente tem um pouquinho mais de noção a partir de ou jornalismo ou de publicidade. São as duas áreas da comunicação social que são mais conhecidas. Dentro do Brasil, apesar de ser muito demandada, a atuação das relações públicas era um pouquinho menos conhecida. Mesmo que nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países da Europa, a área de relações públicas seja muito conhecida e muito explicitamente havendo essa demanda. No Brasil é um pouquinho mais implícito. Mas o Relações Públicas, o nome é autoexplicativo, é aquele profissional responsável pela relação com os públicos, da organização com os grupos que estão em relação com ela. E tanto internamente, apesar de que é uma classificação mais antiga, quanto externamente. Isso quer dizer o quê? Eu reconheço que uma organização, uma ONG, uma empresa, né, a gente tem
esse conceito genérico de organização, mas pode ser com fins lucrativos, que é uma empresa, ou sem fins lucrativos, que é uma ONG, ela tem os seus grupos. Então, são juntamentos de pessoas que têm algumas características e vivências dentro dessa organização em comum. Eu tenho esses grupos dentro da organização que são interdependentes entre si, ou seja, eles conjugam o mesmo objetivo e meta, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas é a produção de algo ou a prestação de algum serviço, e esse produto vai ser consumido a partir de uma relação também com os públicos externos, né? Que são os grupos de fora que consomem esse produto ou que usufruem desse serviço prestado. E a gente também tem relação com outros grupos que interferem na mesma produção ou na prestação do serviço. Então, são os grupos de interferência, são outros públicos. Dizendo de um outro jeito, o profissional de relações públicas lida com a relação que a organização tem com seus públicos, ou seja, o modo como esses grupos interagem com a empresa ou com a ONG, vendo como eles se relacionam uns com os outros com o objetivo de atingir da maneira mais efetiva possível os objetivos e metas da própria organização. É tanto aqueles que produzem um produto, né, que prestam um serviço, né, quanto aqueles que o consomem e aqueles que interferem na produção ou na prestação desse serviço. Então, eu, por exemplo, para eu conseguir produzir algum produto, eu vou ter que atender governos, eu vou ter que atender as leis e assim por diante. É um público. Eu vou ter que estar atenta à questão de os grupos de interferência, os públicos de interferência, que são outras ONGs, que são a minha concorrência. Eu vou ter que também me relacionar com eles. Eu vou ter que estar muito atenta quais são os meus vizinhos ou o ambiente direto em que a minha organização está atuando. É um outro público. Então, eu reconheço todos os grupos que estão em relação com a organização e que podem interferir, deixá-la mais ou menos efetiva nos objetivos e metas que ela está se propondo. É um modo também de pensar as relações públicas como uma comunicação organizacional, como que a organização se comunica com os seus diferentes grupos ou públicos, né, enquanto organização. Então, acho que antes de entender o que são marcações do consumo, é importante a gente entender o que é consumo, né? Porque no senso comum, consumo é comprar coisas. Eu resolvi consumir menos na pandemia. Consumo é muito mais do que comprar, negociação de compra e venda, né? Consumo é cultura. Consumo é parte da nossa cultura. Então, para muito além dessas relações de compra e venda, o consumo, sendo cultura, ele tem a ver com rituais, assim como todos os aspectos da nossa cultura, né? Os rituais são aqueles que fixam significados dentro das culturas. Exemplo, uma pessoa que gosta muito de carro, né? Ela é uma pessoa que acompanha os lançamentos, é uma pessoa que segue várias marcas nas redes sociais, entende do assunto, né? Se já tem um carro, fica ali mexendo no motor do carro. E aí, quando vai comprar um carro novo, essa pessoa vai pesquisar não só os preços, mas vai pesquisar os modelos, os lançamentos, quais serão os próximos lançamentos. Em geral, essa pessoa já tem a sua marca de preferência, né? Carro tem muito isso. Vai ver as novidades que essa marca já está trazendo. Aí ela já tem um vendedor de sua confiança com quem ela vai falar para comprar o carro. Beleza, comprou o carro. Vai buscar o carro. Chega lá, às vezes a concessionária faz aquela festa, põe luz piscando, bota uma fita, um laço em cima do carro, toda aquela coisa, né? Depois a pessoa já está com o carro dela, aí todo sábado essa pessoa vai passar o dia inteiro limpando esse carro, alisando o carro, fazendo brilhar, né? Fica bem cheiroso, passa um produtinho para dar aquele brilho. Isso são rituais. Isso são rituais do consumo. E rituais que, nesse caso, servem para reforçar a posse desse objeto. Cada vez que você fica passando um paninho no carro, aquele carro é mais seu, né? Você cola outros valores nesse carro.
E aí, quando eu pensei nas marcações do consumo, foi pensando nessa história dos rituais de consumo, mas agora com foco no digital. O que acontece agora, sobretudo com as mídias sociais, é que o consumo se mediatizou, né? E com isso é que foram surgindo, de fato, novos rituais, que são próprios do nosso mediatizado. Então, vamos supor, essa mesma pessoa que é apaixonada por esse carro, né? Durante o sábado que essa pessoa vai fazer todos os ajustes no carro, tudo bonitinho, imagina que essa pessoa vai fazendo stories enquanto está desse carro, vai gravando um TikTok para depois postar nas redes, né? Vou gravar um story mostrando o processo, fazer uma live, postar um TikTok, postar uma foto, são rituais do consumo mediatizado desse carro. Tanto quanto limpar o carro, você postar um TikTok mostrando o seu processo de limpar o carro é um ritual do consumo que é próprio do ambiente das mídias, né? E aí, tá bom, essa pessoa vai, então, na hora de postar, ela vai talvez escrever uma legenda, ela vai talvez escrever algumas hashtags, ou ela vai marcar o perfil da montadora do carro, ou talvez de um perfil de algumas pessoas que fazem parte junto com ele de uma comunidade de fãs dessa marca. Então, é isso que é um novo ritual do consumo, dessas marcações do consumo na rede. Inclusive, é o que vai contribuir para reforçar ainda mais essa comunidade de consumidores em torno de uma marca, que não é de um país, que não é de uma cidade, que é global nas mídias sociais. Então, aqui na Uninter, eu já estou há 10 anos e meio agora. Comecei sempre na parte de linguagens, né? Eu comecei fazendo revisão de texto. Então, eu fazia essa parte toda dos materiais da Uninter. Depois participei do material e-learning, que era essa inovação que veio na época da Uninter, de fazer esse material mais digital, mais interativo. Então, isso também já me acompanhou ali na Uninter. Depois eu trabalhei um tempo na avaliação objetiva de alguns cursos, então eu que disponibilizava as avaliações para os alunos, gerenciava as notas, então de vários cursos da graduação. Depois disso, eu fui convidada para a tutoria de jornalismo, que é da área de comunicação, desde o início lá do curso de jornalismo em 2017, EAD, o início do EAD. E fiquei até o início... Não, antes da pós ainda, calma. Aí depois do jornalismo, eu fiquei um tempo na Unintertec, que é a escola de técnica, né, de cursos técnicos da Uninter, também recém-formada. E depois na Unintertec eu fiquei só um ano, ajudei na formulação de alguns cursos que estão no ar agora, e depois fui para a pós-graduação, justamente por essa área de comunicação. Surgiu essa oportunidade na área de comunicação, já tinha trabalhado em jornalismo, gosto dessa parte de comunicação, linguagens, tecnologia, então acabei tentando e deu certo, vim parar na tutoria da pós-graduação em comunicação. Bom, você acompanhou, né, toda essa retrospectiva, esses 3 episódios que a gente teve para dar uma recordada nos resultados da TV Profissão. Os temas tratados foram muito interessantes. E a gente também teve esse retorno da nossa tutoria e também nos contatos lá pelo Instagram, né? Lembrando vocês que a gente tem o Instagram da Pós-Graduação em Comunicação, @pós-graduação Uninter. E essa interação, professora Edna, também falava muito, né, da gente e dos cursos. Alguns alunos falando lá que faziam 2 cursos. Sim, Como é que foi isso? Sempre teve esse retorno dos alunos também e de quem acompanhava a gente. Alguns que até não são alunos ainda, mas se interessando quais são os cursos, qual o melhor curso para se adequar à minha carreira, alunos que fazem 2, 3 cursos. Então, a gente teve sempre esse retorno também dos alunos frente a tudo isso que a gente foi apresentando, trazendo junto com os convidados. Isso é uma coisa muito bacana, porque eles passam ali e falam, eu estou fazendo tal curso por conta da minha carreira e agora eu mudei um pouquinho de área, estou indo mais para o digital, ou estou entrando mais em experiência do usuário. Fui promovido. Fui promovido, então teve várias verdade. histórias assim que a gente foi acompanhando durante esse ano nos programas ou mesmo dos alunos dos cursos de pós-graduação. E que
trazem assim para a gente essa proximidade, né? Porque a gente acompanha histórias. Então, realmente, né, o slogan de transformar histórias da Uninter, a gente sentiu na pele, né? Essa questão da promoção foi uma questão muito recorrente. E também a questão da interação com conteúdos que às vezes a pessoa já trabalhava, já tinha contato, mas queria se aprofundar um pouco mais teoricamente. Então vamos passar de volta para os nossos slides para a gente ver outros resultados aqui com vocês. A gente teve também, né, na TV Profissão, uma coisa que a gente chama de lista hipermídia, né? Então essa lista hipermídia, ela permanece que a gente mantenha esse conteúdo, né? Ela possibilita que a gente mantenha esse conteúdo por mais tempo, né? Não só aqui na programação da TV, mas também no nosso Instagram. Então a gente teve ali 12 indicações de livros nessa lista hipermídia que os convidados deixaram pra gente, 5 filmes, séries ou documentários, 3 perfis, projetos ou consultoria, 4 podcasts, 3 artigos científicos e 3 sites. Então tudo isso, né, estava ligado aos conteúdos que eles traziam. Então, para ver como realmente é um hipertexto, né, colocando o tema que a professora tratou aqui também na TV. Isso mesmo. Então, é sempre bacana que a gente coloque essa lista lá no nosso Instagram, mais uma vez pós-Uninter Comunicação. E se vocês quiserem acessar, lembrando todos esses programas, tudo que a gente viu aqui, tem todas essas indicações dos professores. Então, às vezes te interessa algum tema ou algum tema que você já estuda, que você já escreve, já produz ou atua na área, você quer saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, refletir mais, tem todas as indicações lá e é um resultado muito bacana desse programa também. Perfeito. E a gente teve até vários profissionais da área de comunicação que buscam o nosso perfil ali, mesmo ainda não sendo alunos, mas estão ali interagindo com o conteúdo e até complementando esse conteúdo ali em contato conosco. Então vamos conhecer também um pouquinho mais dos resultados do nosso Instagram, aqui de volta nos slides. A gente tem lá a questão de 455 seguidores num tempo super curto, né? E tudo orgânico, não teve compra desses seguidores, Sim. né, professora? E também o projeto Mídia Mais, que a gente trata ali de questões ligadas ao nosso cotidiano, né? O que a gente já teve nesse projeto Mídia Mais? Eu lembro do último, sobre sustentabilidade, mas acho que a gente já tratou de temas ali bem... Em outubro a gente tratou da mídia com a infância também. Ótimo. A gente sempre tenta trazer algo também relacionado àquele mês. Outubro tinha Dia das Crianças e a gente trouxe então algo da atualidade, a mídia com a infância, que é algo que todo mundo vivencia isso. Sim. E trouxe aí no mês do Dia das Crianças. Então a gente sempre faz sustentabilidade, que foi esse último, também foi muito bacana, porque é uma coisa que está em alta, as pessoas discutem. E é mais um projeto que a gente traz algumas indicações, né? Que a gente traz essa discussão, essa reflexão. E foi bacana também o da sustentabilidade, porque estava rolando, acho que a COP26, Sim. né? O encontro do G20 também. A gente já trouxe no Mídia Mais, que a ideia é justamente promover ali um contato com o cotidiano, a relação da superexposição na mídia Sim. social, né? Porque a gente via que alguns colegas ali exageravam, né? E com certeza vocês também devem ter alguém na família, né, que faz isso. Alguém muito próximo, né? Que tudo tá postando ali, e até que ponto isso é bom ou ruim, até que ponto isso te promove ou te prejudica. Então, pensando nessa reflexão, a gente também fez um dos Mídia Mais a esse respeito, dessa exposição nas redes sociais. Legal. E lembrando que além desse projeto, que é especificamente do Instagram, a gente também fazia algumas palestras, né, e eventos ligados à pós-graduação, mas especificamente com temas ali da comunicação. São exemplos de projetos, tanto o Vem Saber, né, que vai reunir ali a cada mês um convidado para dar uma palestra, fazer um webinar conosco e dei uma interação muito grande com os alunos, estudantes e também profissionais de outras áreas, que era transmitido ali pelos nossos canais de comunicação, e também o projeto Pra Vida Ser Mais, que durante a pandemia apresentou uma forma da gente não ficar parado, né? Continuar aí buscando novos conhecimentos, e esse era transmitido diretamente pelo perfil do Facebook e YouTube
do grupo Uninter, né? E a gente teve aí também outros resultados, né, professora Edna, ligados aos nossos cursos. Então vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide. A gente ali de um curso, né, que a gente tinha meio desatualizado de comunicação, né, a área não existia muito ainda, né, na pós-graduação. A gente passou para 8 cursos com aulas super recentes, aí, gravadas em 2020 e 2021. E foi uma correria, né, professora Edna? Foi, não foi fácil dar conta essa demanda de todas as aulas, mas a gente procurou exatamente isso, né, que fosse atualizado. Então não adianta você só trazer profissionais da área, tem que ser profissionais ligados ao mercado de trabalho, que estejam atualizados, que consigam trazer esses temas atualizados, exemplos reais, para que os alunos não fiquem só na teoria, que eles consigam fazer essa ponte, essa reflexão e também utilizar isso no dia a dia ali na sua atuação profissional. E a escolha desses profissionais era super minuciosa, né? A gente volta e meia discutia, e também uma questão interessante que a professora Edna colocou é que muitas vezes a gente tinha vários profissionais que eram super especializados, mas a gente também precisava dessa lida com o mercado de trabalho, então a gente, né, tinha que fazer uma seleção realmente muito bem apurada. Então, no meio dessa correria toda para preparar os 8 cursos aí que a gente tem hoje, a gente gravou muita aula e configurou muita sala de aula também, né? Sim, foi um trabalho foi bastante trabalho, né, esse ano, Bem isso dinâmico. A gente pode dizer, super dinâmico para dar conta de tudo isso, mas conseguir disponibilizar também para os alunos, estar isso de uma forma satisfatória, para que todos também consigam construir um conhecimento ali que seja significativo, satisfatório, não só para a carreira, mas para a vida também, para a formação ali pessoal. E essa questão é interessante porque a gente também puxava, além do programa Hipermídia aqui na TV Profissão, a gente também tem o programa Hipermídia na rádio Uninter, né? A rádio que toca conhecimento e que também tem um podcast lá no Spotify, onde vocês podem acessar esses programas. E são convidados diferentes, não era assim, a gente pegava o programa de rádio e replicava para a TV, como acontecia lá nos anos 70, 80 com a televisão, né? No início lá dos programas de televisão, que eram inclusive os programas de auditório aproveitados da rádio, né? E então a gente não fez isso, a gente tem muito conteúdo inovador e vamos dar uma olhadinha de volta ali nos slides, quanto de conteúdo que a gente produziu em termos de aulas, né? Foram 53 disciplinas novas gravadas. Sim. E 318 aulas, ou seja, cada disciplina ali conta com em torno de 6 aulas, mas a gente ainda tem esses adendos dos eventos. E além disso, a comunicação que passa, a gente colocou ali, a comunicação passa a ser pauta de outras áreas, porque é algo que a gente tem conversado sempre, né, professor? Inclusive nesses programas, no de rádio ou mesmo aqui no Hipermídia, a gente vê que não só os convidados que estão aqui, essa realidade do mercado, da sociedade, mas também os alunos e as pessoas que participam dão esse retorno. São pessoas de diferentes áreas que estão fazendo, como o professor falou uma vez, estão se aventurando ali na comunicação, porque sentem essa necessidade. E aí independe da área, se é a área de educação, se é uma empresa, se é uma pequena empresa, se é uma grande empresa, se é a área do marketing. Então, fugiu, não é mais algo fechado ou que só aquelas pessoas da comunicação utilizam comunicação. Hoje abriu isso muito na sociedade, né? Antes a gente tinha essa questão, né, da comunicação quase como áreas muito tradicionais, né, que a gente vê, porque tem uma linguagem própria, então tinha até um receio, um medo, né, de entrar na área de comunicação, porque não entendia a linguagem, um pouco do que se passou com o digital, né, quando a gente vai para as mídias sociais, não vou me aventurar tanto e tal. Mas isso acabou virando uma necessidade, porque a gente vê que a comunicação está influenciando nossa vida de uma forma geral, né? As instituições, política, educação, religião, família. Então, essas competências comunicacionais têm sido cada vez mais requisitadas no mercado de trabalho, tanto para empreendedores, né? Ou seja, quem tem o próprio negócio, quanto para quem trabalha em qualquer área. E isso que a professora Edna colocou é uma realidade. A gente tinha muita gente de outras áreas falando, olha, eu abri um canal no YouTube, agora eu estou precisando produzir audiovisual, eu estou precisando entender um pouco mais de mídias digitais.
mas eu não tenho nenhuma formação na área de comunicação. Eu posso fazer? Sim, é possível. Então a gente tem a possibilidade de aprofundar as questões e também nos nossos cursos a gente tem as disciplinas eletivas. Sim, ainda tem as eletivas que você direciona. Então, mesmo que eu esteja fazendo um curso de produção audiovisual, eu posso direcionar as eletivas dentro daquilo que eu pretendo me especializar mesmo nessa grande área. Então, eu escolho as eletivas dentro da minha intenção ali. Às vezes como uma curiosidade pessoal, às vezes como uma formação mesmo que eu quero dar sequência, ou às vezes até como uma necessidade da minha atuação profissional. E isso é muito interessante, porque, como a professora Edna colocou, se você está numa área e quer fazer uma disciplina sobre marketing digital, isso é possível, né? Quero conhecer um pouquinho mais sobre planejamento de marketing mesmo dentro da especialização em comunicação. Também é possível. Então, claro, né, são disciplinas correlatas, mas que o aluno vai ali moldando esse curso, né, à medida do que ele precisa e necessita ali no mercado de trabalho e no dia a dia deles. Então agora chegou a hora, além daquela lista hipermídia maravilhosa que a gente deixa para os alunos, além desses vários projetos que a gente já comentou, também da gente falar sobre os futuros projetos, né? Porque a gente comentou ali que a gente começou com um curso só de comunicação. Sim. E agora a gente tem 8 cursos de comunicação. Então 3 desses cursos são novos e a gente tem ali alguns projetos em mente para esses 3 cursos de comunicação. Eu destacaria aqui primeiro, né, professora Edna, o curso de Branding e Comunicação Digital, que foi uma construção aí a 4 mãos, né? Foi, esse a gente... É ruim falar isso, né, mas é quase o nosso queridinho, quase. Porque é um curso que realmente a gente buscou muito a atualidade, ver o que o mercado estava precisando, a sociedade mudou muito, como a gente falou dessa parte de comunicação, não são só comunicadores que usam comunicação, não só quem quer uma página lá, quem quer fazer um canal, mas às vezes uma página para divulgar meu trabalho, para vender alguma coisa. A gente viu os próprios professores precisando ter essa comunicação para interagir com os alunos à distância. Então, esse é um curso que a gente pensou um pouquinho o que precisa, o que falta mais, né? E aí foi assim que a gente foi criando esse curso, foi super pensado, assim, a gente teve uma reflexão e sentava e discutia. Então, realmente é um curso que acaba se destacando. E a gente também procurou ali as lacunas que a gente tinha em outras formações para ofertar algo que seja realmente interessante. Então, aqui eu também lembro, né, dessa fala que a professora colocou, os professores procurando, inclusive, da própria especialização, né? Alguns falando, eu vou fazer esse teu curso porque está muito interessante. E professores de educação básica também, né, procurando ali, porque a gente tem uma interação hoje de mídia, né, como o próprio Vem Saber mostrou, aquele mídia infância, né? A questão da mídia também para adolescentes, também para as crianças, já nascendo nesse mundo aí digital. Então, o curso de Branding e Comunicação Digital vai falar da gestão de marcas nesse novo cenário e como que a gente pode aproveitar para tratar a experiência do usuário de uma forma mais satisfatória. Então, tornar essa experiência do usuário realmente algo extraordinário, né? E aí vai passar também por redação web, vai passar por questões ali de planejamento de mídia e outras questões mais. Bom, além desse curso, a gente ainda tem mais 2 cursos novos em janeiro. O outro deles é de comunicação política e no setor público. Essa realmente voltada para a área pública, além da comunicação eleitoral, mas também ali avistando a questão da cidadania, a questão da interação entre cidadão e governo, que também mudou muito pelas mídias sociais, e também o jeito de fazer comunicação pública é diferente do jeito de você fazer uma publicidade para produto, né? Então, acho que essas questões também importam aí para quem quer saber um pouquinho mais da área pública. E o nosso terceiro curso, que é Comunicação, Cultura e Consumo, porque também a linguagem do consumo fala muito da nossa sociedade, né, professora? É uma linguagem que parece que vem crescendo, né, principalmente nesse mundo digital. Então, é um outro curso que a gente busca trazer isso, como que está essa cultura da comunicação, como que está tudo isso dentro do digital.
Como que acontece isso mesmo na sociedade, essa sociedade do consumo, mas também Sim. uma sociedade digital. Então, como isso tem conversado também, é um curso super bacana. E aí para diferentes áreas também, Sim, esse eu diria, total. até por curiosidade. É um curso que, pelo menos ao meu ver, desperta assim, curiosidade. Como que está esse consumo? Gostaria de fazer um curso para me especializar nisso, para ter essa visão. E entendendo o consumo aí como uma questão cultural, né? A gente vê no final do ano, né, essa questão do consumo muito, né, em voga, tanto pelo Black Friday, promoções, Natal, né? Mas como que o consumo ele está atrelado à nossa cultura, na trama cultural, e isso vai influenciar inclusive os nossos comportamentos. Então esse curso tem disciplinas ali como Cool Hunting, né? Aqueles caçadores de tendências. Como é que eu pesquiso as tendências, né, no mundo da moda ou em outros segmentos? Esse curso vai apresentar estudos culturais e comunicação, né? Como que eu entendo a questão teórica aí da cultura atrelada à comunicação? Como que a gente passa essa cultura para frente, também associada aos produtos, aos bens de consumo e aos serviços? Então são alguns exemplos, e a questão da publicidade e propaganda contemporâneas. Como que a gente pode trabalhar com essas duas questões numa sociedade também contemporânea, onde a gente já fala sobre metaverso, a gente já fala sobre 5G, então essas questões super atuais também estão lá dentro, né? Porque a gente não pode ficar fora aí do metaverso, Sim, né, professor? agora o que é mais falado é isso, né? O metaverso é o que tá em primeiro lugar, é o top agora, é o tal do metaverso. Em breve, né, professora Edna e eu estaremos no metaverso juntinhos com vocês, então nos aguardem, né? Já não basta a gente aqui na TV, ainda Sim, vai na encher as TV, na paciências no rádio, em metaverso. tudo. Embora, né, daqui a pouco a gente já tem clones, né, fazendo tudo Sim, isso. um já. em cada lugar. Então, eu queria deixar essa lista aí também no nosso próximo slide de todos os cursos que a gente tem, né? A gente não vai falar de todos aqui, mas só para vocês terem uma noção do que a gente oferece. Então, esses 3 cursos novos, né, que a gente comentou, mas também o queridinho dos nossos alunos, né, que é o Gestão de Mídias Digitais, porque é um curso bastante procurado, né, vai falar aí como que a gente pode trabalhar com as ferramentas digitais, otimização de buscadores, a questão das métricas na web, também estratégias de marketing na era digital, o jornalismo digital vai tratar esse curso. A gestão em rádio e mídias audiovisuais, então para quem já trabalha nas rádios ou para quem está desenvolvendo aí projetos de mídias audiovisuais alternativas. A gente viu crescer muito a questão dos podcasts, por exemplo. Foi inclusive pauta de uma das nossas entrevistas na rádio, né? Sim. E os projetos também, né, independentes que surgiram aí dentro desse contexto. Verdade. E a gente tem muitos nossos alunos, por exemplo, que trabalham na área esportiva. Sim. Então é também uma possibilidade para esses estudantes, né, que têm projetos inovadores aí em mídias audiovisuais e querem entender um pouquinho mais sobre a produção de roteiro, novas narrativas, e é um curso super atualizado. Até porque a rádio também mudou, né? A gente vê essa mudança até na rádio. A rádio não é só aquela que a gente ficava escutando. Sim. Ninguém só escuta a rádio. Às vezes você acessa a rádio num canal e aí você não só ouve, mas você vê as pessoas ali interagindo. Então, esse perfil do rádio também mudou. Então, esse curso também traz um pouquinho desse contexto. E nesse contexto de mobilidade, né? Porque hoje a gente está ali no carro, né? Enfim, indo para o trabalho ou para a própria, né, faculdade, no ônibus e tal, e fazendo 1000 coisas ao mesmo Sim. tempo no celular. Então, o contexto de convergência e de mobilidade também está presente. Bom, além disso, né, a gente ainda tem os cursos relacionados aí a jornalismo digital, ainda aqui nos nossos slides. Então, o curso de jornalismo digital, ele vai trabalhar aí com bases de dados, né, interação de entrevistas por meio de planilhas, a questão da transparência pública, como que eu consigo capturar os dados na internet e fazer com que esses dados gerem grandes reportagens. Isso é bem interessante. Além disso, a gente tem mais alguns cursos, né, professora Edna? Ainda tem o de produção audiovisual para a web, que tem ali nos nossos slides, também tem outros 3 cursos ainda nós temos. Então tem esse de produção audiovisual para a web, que também traz esse olhar do audiovisual
trazendo até um pouco dessa parte do metaverso, Sim. como que isso funciona ali na web. O planejamento de comunicação integrada. Esse eu sou suspeito para Esse falar é porque... queridinho do professor Clóvis. porque é a minha formação, né, inicial. Então, além de publicitário, eu também, né, sou especialista em marketing e aí eu trabalho desde muito cedo com planejamento de comunicação integrado, né? Passei por algumas empresas aí nessa trajetória. Então, geralmente, esse curso também é muito buscado para comunicadores que não tiveram essa base da publicidade. Então, por exemplo, jornalistas que querem entender um pouco mais do outro lado, né, da parte comercial, também buscam esses cursos. Mas, além disso, ele vai tratar das questões amplas das táticas de comunicação. Como é que eu faço um planejamento de mídia? Como é que eu faço um planejamento de comunicação, né, ligado aos objetivos de marketing para serem mais assertivos, trazerem mais resultados? Então isso é muito presente ali, dá uma noção bem ampla da área de comunicação. Eu sempre indico, né, para aquelas pessoas que têm um pé no mercado, né, e um pé na área de comunicação ou querem entrar ali no setor de marketing, no departamento e não entendem muito bem, ou querem aprofundar essas relações. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse curso que vai tratar de questões bem interessantes. Além disso, o que mais que a gente tem, professora? Acabou ou tem mais 20 cursos? São esses? Por enquanto, né? Por enquanto são esses. Porque quem sabe mais para frente, outros projetos, novas temáticas, vai mudando. Agora temos o metaverso, vamos pensar mais nisso, né? No metaverso. Com certeza vai surgir muita coisa interessante aí. O mundo muda e a gente vai atrás, acompanhando, né, gente? Vai acompanhando e muito rapidamente, né? Muito mais do que outras instituições. Eu não conheço, né, instituições que tenham tantos cursos assim só na área de comunicação. Vale a pena acompanhar e também verificar os nossos outros projetos que a gente tem lá no Instagram e nos nossos outros canais de comunicação, como a Rádio Uninter, que eu já falei para vocês, está lá no Spotify também. Bom, essa é a nossa trajetória. Para os próximos programas aí, a gente também pensa em interagir um pouco mais com os nossos estudantes e a gente já tem uma lista desses estudantes, né, professora Edna? Porque a gente também tem atuado com eles do ponto de vista de perceber quais foram os resultados da especialização na carreira deles. E eles não ficam isolados, né? Eles já estão procurando novos cursos. Sim, é legal ver esse resultado mesmo na prática, né? Qual foi a importância? A gente fala muito na teoria aqui, quando a gente fala de especialização, qual a importância de você realizar uma especialização? Uma, duas, quanto você achar que for necessário ali na sua formação. Mas quando a gente vê esses alunos, foi na prática, o que mudou com a especialização. E aí não só na parte profissional, às vezes de uma promoção, algo assim, mas na parte de conhecimento, às vezes muda alguns conceitos, você começa a fazer uma outra reflexão, ter um outro olhar daquilo. Então, é legal ter esse retorno deles. Eu sempre digo assim, né? Que muda realmente a cabeça. O conhecimento muda a cabeça. E a gente tem essa tendência de achar que todo mundo é comunicador, né? Porque é uma coisa que está na nossa rotina, fácil. né? Super fácil, a gente chega lá e tal. E fala, mas eu digo assim, não é porque todo mundo respira que todo mundo é médico, né? Então, com a comunicação, não é diferente, né? É importante aprofundar esses conhecimentos e é isso que a gente tenta mostrar aqui nos nossos cursos de especialização. Professora Edna, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui, agora como apresentadora e não só como convidada, e eu queria que você deixasse então um recado para os nossos alunos, para o pessoal que está ouvindo a gente, e um agradecimento também para o Kleber ali, né, dos estúdios. Sim, que sempre acompanha aqui os programas. E agradecer ao professor Clóvis essa parceria desse ano inteiro, a todos os alunos, as pessoas que participaram ali, que interagiram com a gente. Continue acessando, lá tem muitos projetos, ainda no próximo ano nós temos outros planos de novos projetos, sempre visando esse conhecimento, essa reflexão. Então acessem lá o Spotify da Rádio Uninter, esses programas aqui do Hipermídia, a nossa página no Instagram também, Pós Uninter Comunicação. Lá vocês sempre vão encontrar todas essas informações.
E continuem nos acompanhando aqui nos programas, nos seguindo também, participando e procurem até na página da Uninter também os nossos cursos, uninter.com, lá em pós-graduação, na aba de comunicação, para vocês olharem a grade dos cursos, qual que é o perfil ali daqueles cursos, o perfil do mercado de trabalho. Às vezes vocês acham que se encaixa ou outro não. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, estamos à disposição também para auxiliar em algumas questões, né, professor? Com certeza, e não foi à toa que a comunicação cresceu tanto na instituição, né? Porque é uma área que está em voga, está super expandida. Outras áreas aí, como a área de saúde, a área de negócios, a própria psicologia e meio ambiente tem usado muito da comunicação, então vale a pena dar uma olhadinha lá nesses cursos e também nos conteúdos que a gente deixou aqui para vocês. Então, assim, eu me despeço. Em breve, esse programa será apresentado provavelmente por nossos avatares aqui na TV Profissão, do jeito que a coisa está indo, né? Talvez em menos de 5 anos. E espero vocês nos nossos próximos programas. Um abraço e até o nosso próximo Hipermídia.